Vamos para a nossa palavra. As crianças já foram para a salinha, né? Já, né? Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a presença de Deus. Você ama a presença de Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre a presença manifesta de Deus. Existem duas formas da presença de Deus estar em nós, entre nós. A primeira é que Deus habita em você a partir do momento que você se converteu. Ou seja, o momento que você entregou sua vida para Jesus, você fez aquela oração confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pode ter sido no encontro, pode ter sido numa casa, numa célula, numa vigília, em algum momento você recebeu. Você lembra desse dia? Nesse momento o Espírito Santo veio habitar em você. Então você que nasceu de novo, você hoje é a habitação do Espírito Santo, amém? Diga, eu sou a habitação do Espírito Santo. Se você não fez essa oração ainda, você ainda não é. Você pode fazer, você precisa fazer para que você seja salvo. Assim como diz a Bíblia, se você crer com o coração e confessar com a boca, você vai ser salvo. Amém? Não é por obras, não é pelas coisas boas que você faz, ou as coisas ruins que você deixa de fazer. A salvação é de graça mediante a fé. Amém? Resolvido isso. Só que você sabe, você que já me escuta há um tempo, você sabe que nós estamos na nova aliança. Amém? E existem duas alianças na palavra de Deus, são várias, mas duas especificamente, que é a velha e a nova aliança. E a velha aliança nós entendemos hoje como o Antigo Testamento, e a nova aliança como o Novo Testamento. Basicamente isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava dentro das pessoas como ele habita hoje. Ele vinha como visitação. Amém? Ele vinha como o quê? Visitação. É importante que você entenda isso, para que você não confunda alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, Sansão, quando o Espírito Santo possuía ele, vinha sobre ele ganhava uma força sobrenatural. Quando um profeta era possuído, no sentido que o Espírito Santo tomava ele, pelo Espírito Santo, eles profetizavam, eles exerciam, faziam obras extraordinárias, mas era somente por um momento. E por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo era uma visitação. E no Novo Testamento, que é hoje, o Espírito Santo é uma habitação. Então o Antigo Testamento é visitação, no Novo, habitação. Amém? No Antigo, o Espírito Santo vinha como? Visitação. No Novo, todo mundo de novo. No Antigo Testamento era o quê? No Novo. Qual que é a diferença, pastor? Quando eu vou na sua casa, eu sou uma visita. Eu não vou ficar lá permanente. Eu vou entrar lá, vou ter um momento com você, mas eu não sou de lá. Eu vou embora em algum momento. Então eu sou uma visita, visitação. Eu vou, mas depois eu vou embora. Eu não fico lá permanente, porque eu não sou de lá. Mas no Novo Testamento, a habitação é o quê? Eu, na minha casa, eu moro lá. Então eu fico permanentemente lá, eu não saio. Eu saio para fazer atividade, mas eu sou de lá. É uma habitação. Amém? Hoje o Espírito Santo ele não é uma visitação. Ele é o que? Uma habitação. Ou seja, ele mora em você. Você consegue entender isso? Por que é importante você entender isso? Porque hoje, se você é morada do Espírito Santo, quem é morada do Espírito Santo aqui? Ele não sai de você mais. Agora ninguém falou amém? É porque nossa mente ainda está configurada para a velha aliança. Vamos para a palavra de Deus. Primeiro lá em Salmos 51:9, ou é o 11, 51:11. Nós temos um texto muito conhecido de Davi. Logo depois que Davi ele caiu em pecado, em adultério com Batseba, e ele foi confrontado depois pelo profeta, ele se arrependeu amargamente, porque ele era um homem de Deus. E nesse arrependimento ele escreve o Salmo 51, como uma forma de desabafar
e se arrepender, de demonstrar o seu arrependimento. Então é muito lindo o Salmo 51. Depois você lê com calma, o 51 todinho. E tem um momento nesse Salmo que ele fala, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aí alguém vê isso e fala, tá vendo? O Espírito Santo sai sim. Mas no Antigo Testamento o Espírito Santo era o quê? Visitação. Ele saía mesmo. Quando alguém pecava ou fracassava ou cometia algum erro, o Espírito Santo saía. Ele não podia habitar ali onde tinha pecado. Porque o pecado da humanidade ainda não tinha sido pago. Então cada um tinha que prestar contas daquilo que fazia com sacrifício de animal. Ele tinha que fazer alguma coisa, porque os pecados deles não tinham sido pagos ainda, porque ainda está no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento era o quê? Uma visitação. Então Davi, é correto esse medo dele. Ele estava com medo. Ele não queria que o Espírito Santo saísse dele, porque realmente naquela época saía. Mas hoje nós estamos na nova aliança. E hoje o Espírito Santo ele é o quê? Ele sai de você? Não sai mais. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios 3, 17. 16. É bom que sempre lê o 16 antes para você entender o contexto. Olha o que diz a palavra de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois quem? É sagrado. Diga, eu sou sagrado para Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Ah, mas ele não está falando que ele não sai. Ok, então 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler o 1 Coríntios 6, 17. Amém? Todo mundo consegue acompanhar até aqui? Está complicado? Não, né? Eu ainda não comecei a palavra, eu estou te dando uma introdução para você entender a diferença. Amém, irmãos? Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Um. Não é dois espíritos habitando numa pessoa, é um só. Uniu, fundiu, virou uma coisa só. Você e o seu espírito. Você que nasceu de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Se você não nasceu, hoje você pode aceitar Jesus na sua vida. E ser assim também. O seu espírito se uniu ao Espírito de Deus. Não tem como separar mais. Você lembra, os mais antigos vão lembrar. Não que eu seja tão antigo assim, mas eu sou novo. Mas acho que tem ainda, não sei se tem. Vocês lembram daquelas massinhas chamadas Durepox? De duas cores, você misturava, virava uma massa só para você remendar alguma coisa, até ela secar, ela ficava dura. Era duas massinhas, dois tubinhos, cada um de uma cor. Quem lembra? Deixa eu ver a sua idade. Quem lembra disso aqui? Olha os mais antigos aí, aleluia. Não fala que não lembra não, para você ver. Os jovens não sabem o que é isso não, né? Não sabem, não. Sabe, né? Ah, porque existe ainda, né? Eu nunca mais vi. Era dois tubinhos, cada um de uma cor, você misturava e virava uma massa só. Tinha como separar depois as cores, que eram dois tipos de massa, tinha como separar? Não, porque virava uma coisa só, fundia, virava uma só. Da mesma forma, é o que está dizendo aqui, você, o seu espírito e o Espírito Santo misturou de uma forma que não tem como separar mais. Então não tem como ele sair de você mais. Amém? Pastor, e quando eu peco? Obviamente que ele não vai aprovar. Ele pode até direcionar, exortar você e levar você ao arrependimento. Na verdade, ele faz isso. Mas ele não te abandona. Ele não aprova, mas ele nunca vai te abandonar. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que é um dos meus versículos favoritos da palavra de Deus. Hebreus 13, 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Seja a vossa vida sem avareza, a parte B sempre, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, você está convencido que o Espírito Santo não sai de você? Ou se não tiver, eu falo mais algumas coisas. Está todo mundo convencido? Quem não está convencido ainda, levanta a mão. Ninguém levanta nessa hora, ninguém tem coragem. Então está tudo bem explicado, né? O Espírito Santo sai de você? Quando você peca?
E quando você afasta da igreja? Então está resolvido isso. Então quando você está frio, porque momentos assim podem acontecer, você tem uma frieza espiritual, você perde a vontade de buscar Deus, às vezes você até dá uma afastada da igreja, você fica sem frequentar, isso pode acontecer. O Espírito Santo saiu de você? Você que esfriou o seu coração, mas ele continua aí. Se você invocar ele, ele vai manifestar na sua vida. Amém? Então nós vamos focar agora na habitação. Então o Espírito Santo hoje ele é uma habitação. Então agora eu vou começar a minha palavra para você. Quantos querem aprender mais do Senhor? Uma vez que você tem a habitação do Espírito Santo em você, hoje você é morada do Senhor. Amém? Hoje Deus mora em você através do Espírito Santo. Amém? Porque às vezes vem a dúvida, então eu sou morada de Deus, mas quem é que está morando em mim? É Deus, Jesus ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo que é Deus, eles são um só. Mas cada um manifesta de uma forma. Então uma coisa é você ter a presença de Deus como habitação, que nós chamamos de presença imanente. Ou seja, ela está em você agora. Ela está em você agora. Outra coisa é quando essa presença que já está em você, ela manifesta aonde você está. Nós chamamos isso de presença manifesta ou glória de Deus. Por exemplo, quando nós, no louvor aqui mesmo, nós estávamos louvando o Senhor, você sentiu a presença de Deus, sim ou não? Houve uma manifestação da presença, que já estava dentro de você, só que quando você começa a sentir arrepio, você sente aquelas coisas dentro de você parece que tem um rebuliço, uma ebulição dentro de você, ali é o Espírito Santo manifestando em você. Todos nós podemos experimentar isso. Então uma coisa é, todo filho de Deus tem a presença como habitação, amém? Mas nem todos os filhos de Deus têm experimentado da presença manifesta na sua vida. Mas o alvo de Deus na sua vida é que você tenha os dois. Você já tem a presença, mas você precisa desfrutar, ter experiências com essa presença manifesta. Amém? Que é o que eu quero falar para você. Chaves para a presença manifesta de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é a coisa mais importante na sua vida. É a coisa mais importante. Adão, lá no Éden, ele tinha a glória de Deus sobre ele. Ele era a imagem e semelhança completa de Deus. Quando Deus fala para Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Adão, quando ele estava ali no Éden, ele tinha a imagem de Deus. A presença era sobre ele. Por isso que ele tinha autoridade sobre toda a criação. Deus deu essa autoridade. Porque a imagem gera a autoridade. Diga, a imagem gera a autoridade. A sua autoridade espiritual é baseada em com quem você se parece. Porém, essa imagem ela só pode ser refletida na sua vida quando você tem a presença manifesta. Então a sua autoridade é baseada no tanto de presença que manifesta na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por que muitos cristãos ainda perdem para os ataques do inimigo? Por que muitos cristãos ainda estão debaixo de escravidão, de medo, de muitas outras coisas? É porque eles são menos filhos? Não. É porque eles são menos amados? Não. É porque eles entenderam menos que o que está dentro dele tem poder para mudar a história dele em qualquer circunstância. Já está dentro de você em Cristo. Amém? Então, quando Adão pecou, ele perdeu essa glória, ele perdeu essa autoridade.
Lá em, acho que eu esqueci de anotar aqui, eu acho que é Romanos 3, 23, ou é o 22? Isso, 23. Pois todos pecaram. Quantos que pecaram? Inclusive eu e você. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na versão, pode deixar o 23, na versão revista e corrigida, se puder colocar, diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, eles perderam a glória, perderam a imagem, a presença manifesta. O homem foi separado de Deus. Então Jesus veio e morreu na cruz para restaurar tudo isso, ele devolveu a imagem, ela já está dentro de você. E isso mesmo. Porque todos pecaram e destituídos, perderam, separados foram da glória de Deus. Mas isso foi lá no Éden. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e você recebeu ele como seu único e suficiente Salvador, essa imagem foi restituída na sua vida. Amém? Essa imagem agora está dentro de você. Mas ela precisa agora de quê? Manifestar. Você manifesta Cristo quando a presença de Deus que já está em você manifesta. Diga amém. Por quê? Como eu falei, a presença de Deus é a coisa mais importante. E justamente é uma das coisas que muitas vezes nós negligenciamos. E eu quero falar sobre a vida de dois homens de Deus, especificamente. José e Davi. Foram duas pessoas que valorizaram. E aonde eles iam, por causa da presença que estava na vida deles, eles foram abençoados. E eu quero trazer essa história para você, aplicando sobre a sua vida. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 1. José, você sabe da história dele, era um dos filhos de Jacó. Ele teve um sonho que ele iria governar sobre toda a família dele, sobre toda a casa dele. Os irmãos movidos de inveja, arquitetaram um plano para matar ele. Um dos irmãos não deixou, então eles venderam ele como escravo para outra nação, e ele foi para lá no Egito como escravo, foi comprado como escravo por Potifar, e foi ser escravo na casa dele. Você já conhece essa história. Mas vamos ver o que aconteceu na vida de José. José era alguém escolhido por Deus. Você é um escolhido de Deus. José era alguém que tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Você tem favor de Deus sobre a sua vida. Presta atenção. Olha o que diz. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Ou seja, ele foi virar escravo, não foi contratado como funcionário assalariado. Ele virou escravo. Era assim que era na época. Virou um escravo. Só que aí você vê o favor de Deus até nisso. Talvez você olhe, como que você pode ver a bondade de Deus na vida de alguém que virou escravo? Você consegue ver a bondade de Deus nisso? Ele foi tirado da casa dele, ele era um jovem, não sei, provavelmente 17, 18 anos, ele foi tirado da família dele, do país dele, ele estava num país completamente desconhecido, e mesmo assim Deus estava cuidando dele. Aonde que você vê a bondade dele? Ele foi comprado por Potifar. Potifar era um dos homens mais ricos do país. Porque é ruim ser escravo. Agora, ser escravo de alguém pobre é muito ruim. Potifar não, ele foi virar escravo de um dos homens mais ricos da nação. Então ele foi morar numa casa boa e tinha em abundância para ele. Isso é favor de Deus. Porque às vezes você olha, não, só o fato de ser escravo já é coisa ruim. Onde é que está Deus nisso? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém? Mas tem algo mais poderoso ainda. Olha o que diz. E o Senhor estava com José. Quem estava com ele? Então não importa o lugar que você esteja. O que importa é quem está com você. Por isso que eu estou dizendo. A presença de Deus é a coisa mais importante. Você pode estar em um palácio, mas se não tiver a presença não vale de nada. Mas você pode estar no deserto. Se tiver a presença, você tem tudo. Porque, mas aí é ruim o deserto. É ruim. Mas se tiver a presença, o deserto é passageiro. Mas se você estiver num palácio sem a presença, o vazio é permanente. Não adianta nada. Está entendendo? Diga amém.
O Senhor estava com José e foi homem próspero. Como que o escravo prospera? Você sabe me explicar? O escravo foi próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Próximo. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Nós somos cristãos, nós não temos dificuldade de ver Deus agindo na vida de uma pessoa. Você olha, você sabe quem é Deus, você tem percepção, você fala, realmente é Deus que está fazendo a vida dele. Agora, Potifar, ele não era cristão. Ele nem conhecia Deus, ele era egípcio. Provavelmente adorava outros deuses. Ele não sabia nada. Só de ouvir falar. Ele, é o que nós chamamos hoje de ímpio, né? O ímpio é aquele que não conhece a Deus, um mundano. Ele viu que Deus estava fazendo na vida dele. Ímpio não tem percepção dessas coisas. Como então que Potifar viu? Porque era escancarado o que Deus estava fazendo na vida dele. Se você valorizar a presença de Deus, até quem não conhece a Deus vai reconhecer que tem Deus na sua vida. Eles vão olhar para você e falar, não tem jeito de não ser Deus, porque você não tem nada de especial, você não tem nenhuma habilidade extraordinária, você trabalha na mesma função, no mesmo cargo e você prospera em tudo, não tem outra explicação. Quantos querem isso na sua vida? Valoriza a presença. Valoriza a presença. Preste atenção. A chave de toda prosperidade é a presença de Deus. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de provisão financeira, saúde, paz e alegria. A prosperidade inclui essas coisas. Provisão financeira, saúde, paz e alegria. Se não tiver essas 4 coisas, não é prosperidade. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem saúde, ou às vezes não tem paz, ou não tem alegria, ou não tem nenhum deles, só tem dinheiro. É necessário dinheiro? É. Mas as outras coisas têm que estar presentes. Saúde, paz e alegria. Não adianta você se matar para ganhar mais dinheiro. Se a sua saúde está indo embora, a sua paz está indo embora, a sua alegria está sendo roubada. Isso não é prosperidade. Amém? Por isso que eu estou te dizendo, a chave de toda prosperidade é a presença de Deus. Quando você valoriza, por mais difícil que você possa estar passando em uma situação, uma hora a situação vai mudar, porque você tem a presença. Diga, quem tem a presença de Deus, tem tudo. Ainda que materialmente falando, não tenha nada nesse momento. Mas uma hora a situação reverte. Desde que ele valorize a presença. Só que o que acontece? Muitas vezes nós fazemos o contrário. Presta atenção, a ordem de Deus é essa. Para cá, vamos a esse exemplo, para cá. Você valoriza a presença. Deus te dá prosperidade. Amém? Só que às vezes nós fazemos o contrário. Nós queremos buscar a prosperidade e esquecemos da presença. Muitas vezes você toma o caminho inverso. E às vezes você até consegue a provisão financeira, mas ficou para trás a saúde, porque você se matou de trabalhar que nem um condenado, ou a paz foi embora, ou a sua alegria. Não vale a pena. Mas se você seguir esse caminho, valoriza a presença. Tudo que você for fazer, coloca o Senhor. Não tome uma decisão sem antes orar. Deseje que o Senhor esteja com você em tudo que você vai fazer. E Ele vai te prosperar em todos os seus caminhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não tome o caminho inverso. Não menospreze a presença por causa de qualquer outro bem material dessa terra. Deseje as coisas do céu, que as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que às vezes nós temos dificuldade de confiar em Deus. O problema é que nós temos dificuldade, como eu preguei semana passada, de esperar em Deus. Porque como Deus está demorando, eu vou dar o meu jeito. E aí você perde a saúde, a paz e a alegria. Então, José prosperou em tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele tinha a presença. Pastor, mas o senhor já falou aí que eu tenho a habitação, eu tenho a presença em mim. Você crê que você tem a presença? Por que não está acontecendo isso comigo?
Por que eu não estou prosperando em todos os meus caminhos, em tudo que eu ponho a mão? Não está prosperando, está faltando. O que está acontecendo? Está faltando a presença manifesta. Diga amém. Está faltando. Quando houver a presença manifesta, eu já vou explicar com mais clareza o que é essa presença. Aí haverá prosperidade, aí haverá saúde, paz, alegria, provisão, aí haverá em todas as áreas, abundância de dias na sua vida. Amém? Todo filho de Deus tem a presença, todos nós. Só que agora nós precisamos buscar a presença de Deus manifesta. E o que seria essa manifestação da presença de Deus? É você manifestar o Cristo que está em você. Amém? É você tomar o caminho que Cristo caminhou. É você manifestar o Cristo que está em você e não você. Nós somos programados a ser seres naturais, a manifestar o que nós somos. Mas você não está aqui para manifestar o que você é. Você está aqui para manifestar o que Cristo é. Amém? Então muitas vezes nós tomamos atitudes erradas. Falar, paciência, eu sou assim. Não, você não é. Mentira, você não é assim. Você é o que Cristo fez. Não o que as circunstâncias mostram. Eu sou uma pessoa amargurada, eu tenho dificuldade de perdoar, porque no passado me abandonaram, me rejeitaram. Amém. Mas essa pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi traída, ela morreu na cruz do Calvário. Agora na minha frente tem pessoas nascidas de novo, elas não são assim mais. Então enquanto você não parar de manifestar a velha criação e começar a manifestar a identidade que você tem agora, não haverá manifestação de presença. Diga amém. Você precisa manifestar o Cristo que está em você. Amém. Então quando alguém fizer alguma coisa contra você, ou que você não gostar, ao invés de você dizer umas poucas e boas verdades, diga o evangelho para ele. Isso é manifestar Cristo. Eu vou lá e vou falar umas verdades que ela merece ouvir, mas a graça é verdades que nós não merecemos ouvir. Então, quando alguém erra com você, o que você faz? Você fala as verdades que ela precisa ouvir? Na cara dela? Ou você fala o que Cristo fez por ela? Então, começa a manifestar. Para de manifestar o seu ego. Para de manifestar a sua indignação. Para de manifestar a sua opinião, muitas vezes. Manifesta o que Cristo fez na sua vida. Aí haverá saúde, paz, alegria e provisão. Isso é presença. Você quer a presença manifesta? Vou traduzir para você o que Jesus falou. Você quer a presença manifesta? Toma a sua cruz e siga Jesus. E o que é tomar a cruz? É deixar você de lado para manifestar o Cristo que está em você. Amém? Amém? Lá em Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus falou isso na cruz. Porque naquele momento que ele estava na cruz, os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Os meus pecados e os seus estavam sobre ele. Então, ele foi separado de Deus naquele momento. Por isso que Jesus clamou, por que me desamparaste? Mas foi somente naquele momento. Por quê? Você precisa lembrar o que a cruz significa. A cruz de Cristo significa substituição. Ou seja, tudo que era para você, Jesus tomou sobre ele. E tudo que era dele, ele deu para você. A doença que era sua, ele tomou sobre ele. E a saúde dele, ele deu para você. Os pecados que eram os meus e seus, ele tomou sobre ele. E a santidade, ele deu para você. A maldição que era para você, ele tomou sobre ele. E deu a bênção para você. Então, por que ele falou isso? Porque ele estava aqui no nosso lugar. Ele ficou desamparado. Para que você jamais fosse desamparado pelo Senhor. Amém? Então, Deus nunca vai deixar você. Nunca, jamais vai te abandonar. E da mesma forma que eu disse que os seus pecados não separam você de Deus,
não tira a presença de Deus de você. A sua santidade também não aumenta. O que faz a presença estar na sua vida? É algo que Ele fez na cruz por nós. A revelação do perdão dos seus pecados aumenta a presença de Deus em você. Quanto mais revelação você tem que você já é perdoado, mais cheio de presença você é. Você crê que você é perdoado? Amém? Então manifeste o Cristo que está em você. Diga: eu preciso manifestar a presença que já está em mim. Amém? Então você tem a presença manifesta quando você valoriza ela. E o que é valorizar? É dar importância, é dar atenção ao que Deus está fazendo na sua vida. Um exemplo disso, um outro exemplo, eu comecei falando dele, foi Davi. Daqui a pouco a gente volta em José de novo. Foi Davi. Davi foi alguém que valorizou a presença de Deus. Volta lá no Salmo 51, 11. Quando Davi pecou, e ele escreveu, esse salmo de arrependimento, desabafo, ele fala para o Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi, quando ele errou, ele estava preocupado em perder a presença. Se você for ler o Salmo 51, ele não menciona, pelo menos que eu me lembre, em momento algum, o medo de perder o seu reinado. O medo dele era de perder a presença. Por quê? Porque era alguém que valorizava. Saul, o rei anterior a ele, quando ele errou, quando ele fracassou e o profeta foi exortar ele estava preocupado em perder a posição. Ele falou: me honra na frente das pessoas só mais uma vez. Ele não estava nem aí se tinha perdido a presença ou não. O que nós podemos aprender com isso? Não valorize a posição, o status ou o título mais do que a presença. Diga amém por isso. Seja como Davi, não como Saul. Não valorize. Você pode querer crescer em Deus, ter uma posição de influência, de liderar, uma posição de influência no seu trabalho. Você pode. E Deus pode fazer isso na sua vida. Amém? Ele pode. A palavra de Deus diz que Ele fez você cabeça e não cauda. Amém? Mas não quer estar lá sem a presença de Deus. Porque senão você vai ser uma tragédia na vida das pessoas. A pior coisa que pode acontecer numa igreja onde a obra de Deus é feita é um ministério ser liderado por alguém que não valoriza a presença. A pior coisa que pode acontecer. É uma tragédia. Não queira estar, mas com a presença. Mas faça como Moisés: se a presença não for comigo, não deixe eu ir. Não seja um líder que não valoriza a presença. Não seja ninguém nessa vida que não valorize a presença, porque você foi programado para manifestar a presença de Deus. Amém? Valorize a presença. Diga: eu preciso valorizar a presença. É muito bom todas as outras coisas, mas a presença é a coisa mais importante. Nós somos uma igreja que valoriza a presença. Amém? É muito bom você estar num prédio confortável, ar-condicionado. É bom, não é? Mas sem a presença não vale de nada. Pode ter poltronas aqui, telão de LED. Nós vamos ter tudo isso um dia. Mas sem a presença, não vale nada. É melhor voltar para uma taperinha, começar de novo e valorizar a presença. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você pode estar numa taperinha. Se você valoriza a presença, uma hora você chega no palácio. É só uma questão de tempo. Não tem como você valorizar a presença e Deus não promover você. Não tem como. Mas, se você não valoriza a presença e quer se promover, você vai ter muitos problemas no caminho. Por isso eu falo para você: não se preocupe se tem alguém querendo te apunhalar pelas costas, puxar o seu tapete, te derrubar. Valoriza a presença. Valoriza a presença. Que Deus vai fazer na sua vida o que você precisa. E você também não precisa fazer isso com ninguém para se promover.
Para você crescer, você não precisa diminuir o outro. Você só precisa engrandecer o Senhor. Ele vai levar você. Não precisa, não se preocupe. Você não está em uma competição. Você está no propósito de Deus. Amém? Ah, tem pessoas que estão na minha frente. Frente de quê? Você não está competindo com ninguém. Você está seguindo a jornada que Deus tem para você. Amém? Se tem alguém conquistando alguma coisa na sua frente, ele não está na sua frente nem está atrás. Cada um está seguindo o seu tempo. O que Deus tem para você na hora certa, Ele vai te dar. Mas você quer acelerar um pouco o processo? Valoriza a presença. Ele vai acelerar as coisas. Amém? Diga glória a Deus também. Valoriza a presença. Amém? Não ouse estar em uma posição de destaque sem a presença. Não ouse fazer isso. Porque sem ela nós não somos nada. Amém? Sem a presença nós não somos nada. Davi foi um exemplo disso. Quando ele assumiu o reinado, ele virou rei, a primeira coisa que ele fez foi buscar a presença. Ele foi atrás da arca. A arca representava a presença. E quando a arca entrou em Jerusalém, ele entrou jubilante, ele fez uma grande festa. Qual que era o segredo? Qual que foi o segredo de todas as vitórias de Davi? A presença. Qual que tem sido o segredo de nós termos crescido, avançado e prosperado nesse ministério? A presença. Amém? Porque se você for olhar, nós não somos muito diferentes dos demais. Nem melhores, nem piores. Mas nós queremos a presença. Tudo que nós somos fazer tem que ter presença. Glória a Deus. Obed-edom, logo depois que a arca entrou, aconteceu aquela cena, né? Uzá, quando os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá foi lá segurar e morreu. Obed-edom aceitou a arca na casa dele. E a Bíblia diz que em 3 meses, ele prosperou em tudo. Por quê? Aonde tem presença, diga, aonde tem presença, tem prosperidade. Amém? E o que é prosperidade? Provisão, saúde, paz e alegria. Não separe essas coisas. Tem que estar inclusa todas elas. Amém? Já estou indo para a parte final. Então, quando você é consciente da presença de Deus, você anda em santidade espontaneamente. Frequentemente pessoas me perguntam especificamente, por que nós não pregamos renúncia de pecado? Por que nós não pregamos sobre santidade? Dificilmente você deve ter escutado eu pregar especificamente sobre isso. Porque a questão é muito simples. Quando você ensina a pessoa que ela é amada, ela vai valorizar a presença de Deus. E quando ela valoriza, espontaneamente ela vai andar em santidade. Não adianta eu ficar falando para você aqui uma lista do que você pode e não pode fazer. Porque você já sabe. Quando você valoriza a presença, você vai andar em santidade espontaneamente. Não quer dizer que você não vai errar. Quer dizer que você sabe por onde você tem que andar, o que você tem que fazer. Sim ou não? Então não adianta eu ficar te proibindo. Valoriza a presença, que você vai saber o que você tem que fazer. Valoriza. Ame a presença. Invoque ela em tudo que você vai fazer. Peça ao Senhor para fazer junto com você. Aprenda a colocar o Senhor no seu dia a dia. E Ele vai fazer você prosperar em todos os seus caminhos. E por último, para que você tenha a presença manifesta, rejeite todo tipo de ressentimento. Voltando na vida de José. José era alguém que tinha motivo para odiar os irmãos. Ele não fez nada contra os irmãos, simplesmente compartilhou um sonho. Os irmãos começaram a odiar ele simplesmente por causa de inveja. Tentaram matar ele, venderam ele. Ele teve que sair da terra dele, da família, perdeu tudo. Foi parar num lugar que não conhecia ninguém, não sabia nada. Passou maus bocados, apesar de ter prosperado. A esposa do Potifar deu em cima dele, foi acusado falsamente.
foi para a prisão inocente, porque foi caluniado. Então ele tinha bons motivos para odiar os irmãos. Tinha ou não tinha? Mas ele não odiou. Tanto que quando ele reencontrou os irmãos, depois de ele ter feito teste com eles lá, ele falou para os irmãos, não tenham medo por ter me enviado para cá, porque no final foi propósito de Deus para esse momento. O que nós podemos entender com isso? Você quer a presença manifesta de Deus? Aprenda a perdoar. Quem errou com você? Aprenda a perdoar. Porque se você ficar amargurado, a presença não vai manifestar, vai cessar. Ela continua em você. Deus nunca vai te deixar, mas a amargura impede. Amargura, ressentimento. Porque fizeram contra você, ok. Mas se você entender que todas as coisas, inclusive os erros das pessoas contra você, cooperam para o seu bem, você vai perdoar. Você quer a presença manifesta? Quem que você tem que perdoar hoje? Você tem que liberar de uma vez por todas. Você fala, agora, a partir de agora, eu não tenho mais ressentimento nenhum, está liberado. Eu perdoo e está liberado. É assim que você tem que caminhar. Manifestar Cristo em tudo que você vai fazer. Inclusive no perdão. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes você acha que tem que perdoar aqueles que erram com você? Quantos? Não. Jesus falou isso para um judeu naquela época. Depois, agora para um filho de Deus cristão, é eternamente. Não tem números. Você não tem o direito de negar o perdão para absolutamente ninguém. 70 vezes 7 valia para aquele povo naquela época, para Pedro, para quando ele perguntou. Para você não. É maior. Você não tem o direito de negar o perdão para ninguém. Por quê? Por que isso, pastor? Parece injusto. Porque você foi infinitamente perdoado. Você tem que perdoar infinitamente. Por quê? Porque Cristo mora em você. Diga amém. Você quer a presença manifesta? Abandona toda amargura. Abandona todo ressentimento. Começa a manifestar o perdão, porque manifestar o perdão é uma maneira de manifestar a presença. Concorda comigo? Manifestar o perdão, manifestar a graça é uma forma de você manifestar Cristo. E quanto mais você manifesta Cristo, mais presença manifesta em você. E quanto mais presença você manifesta em você, mais prosperidade, mais poder, mais unção, mais transformação, mais glória manifesta. Amém? Diga, eu creio que o Senhor me perdoou infinitamente. Por isso, eu preciso perdoar infinitamente. Fique de pé onde você está. Quero orar por você.